paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal Escola Bíblica Dominical Notícias. Eu me chamo Miqueias Correia, sou presbítero da Assembleia de Deus Templo Central em Guanacaste. Já peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, também que compartilhe o link dessa transmissão com outros irmãos que apreciam o bom estudo da Palavra de Deus. E se você ainda não me segue no Instagram, @Miqueias Correia. Dito isto, nós iremos estudar hoje, meus queridos, a lição número 4, que vem sobre o tema O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O textuário diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. A verdade prática diz: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Os objetivos da lição de hoje, no primeiro ponto, é interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária e na igreja. No segundo, contrastar o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos. E por último, no terceiro ponto, mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. A palavra-chave da lição de hoje é fronteiras. Se formos conceitualizar no sentido geral, nós podemos dizer que fronteiras são zonas ou linhas geográficas que separam territórios, determinando onde termina a jurisdição, soberania ou influência de um estado, cultura ou região. Na perspectiva bíblica, que é o que nos interessa aqui, a palavra fronteiras possui um significado espiritual e missionário profundo. Ela representa barreiras geográficas, culturais, sociais e religiosas que a igreja precisa romper para cumprir a grande comissão sob a direção do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, se nós formos fazer uma breve análise sobre o tema da lição de hoje, o textuário, a verdade prática e os tópicos que iremos estudar, nós podemos ver que além do tema explícito, nós temos um princípio implícito, a saber, o princípio da obediência. E quando falamos de fazer a missão, de propagar o evangelho de salvação, nós precisamos estar praticando continuamente esse princípio. Nós já falamos em lições anteriores sobre a sensibilidade que a igreja precisa ter para ouvir a voz de Deus. É impossível ouvir a voz de Deus, saber a vontade de Deus, se nós não estamos sensíveis a Ele. Mas, além de sermos sensíveis, precisamos, além de ouvir, por meio dessa sensibilidade, precisamos obedecer à sua vontade. Então, ouvimos a sua voz, Ele nos dizendo o que devemos fazer, para onde irmos, para quem irmos. Então, nós precisamos ter em mente que esse princípio da obediência, ele precisa ser praticado. A lição de hoje, ela fala sobre essa questão, da obediência à voz do Espírito Santo. Logo, a partir disso, nós podemos concluir dizendo que todo serviço no reino de Deus opera sob o princípio da obediência. A partir dessa afirmativa, a missão deixa de ser uma vontade pessoal, uma aventura idealizada por mim, ou mesmo um desejo legítimo próprio. Ela se torna algo que transcende a minha vontade, sendo a obra dirigida exclusivamente por Deus. Então, nós precisamos compreender esse sentido da missão, Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Meus amados irmãos, o texto, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 11 ao 18 e do versículo 25 ao 31, certo? O primeiro ponto
da lição de hoje diz assim: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. O primeiro subtópico diz a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. O que nós falamos logo no início. Nós, como igreja, que temos essa incumbência, essa responsabilidade de espalhar, de propagar, de difundir o Evangelho de salvação, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. É Ele que dita o nosso passo, é Ele que nos diz para onde devemos ir, é Ele que nos mostra a direção, né? Não devemos de forma alguma cair no laço de achar que a obra de Deus se faz na perspectiva puramente material, visual, olhando com os olhos físicos, mas sempre tendo esse direcionamento, em primeiro lugar, do Espírito Santo e sendo conduzido aonde Ele quer. Amém? Então, a igreja, ela desde os primórdios, ela tem trabalhado, tem feito essa missão direcionada pelo Espírito Santo, né? Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito. Logo, você veja que aqui os irmãos, né, apóstolo Paulo, eles tinham em mente um lugar, mas o Espírito Santo os impediu, né? Então, mostrando aqui que eles não estavam pela sua própria vontade, mas pela vontade soberana de Deus, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 8 e versículo 14, ele escreve que todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, é uma marca daqueles que verdadeiramente servem a Deus, daqueles que verdadeiramente fazem missão com propósito, né? Eles são guiados pelo Espírito Santo. Não tem como fazer missão guiado pelo meu próprio desejo pessoal, embora seja legítimo, né? Como eu falei no início, ele não pode ser guiado pelo que eu quero, mas pela vontade soberana de Deus, na direção do Espírito Santo, né? Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, então o desejo deles era irem para a Ásia, né, e para a Bitínia. Aí o texto diz, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana. Muitas das vezes nós queremos usar, e isso é muito notório nos dias de hoje, modus operandi de uma instituição filantrópica, seja lá de qual área for, né, secular, e trazermos as mesmas estratégias para dentro do reino, da obra no reino de Deus. E isso muitas das vezes tem prejudicado a obra do Senhor. Nós precisamos parar e refletir sobre essa questão. O reino de Deus, ele não é feito através de manipulação, não é feito através de estratégia. O trabalho no reino de Deus feito através de estratégia puramente humana, mas pela direção soberana do Espírito Santo. É Ele que faz. A Bíblia diz que é de Deus o querer e o efetuar. Então, nós precisamos apenas confiar, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo e agir de conformidade ou em conformidade com o que Ele nos direciona a fazer. Se fizermos diferente, certamente, desculpe a expressão simplória, daremos com a cara na parede. Ficaremos frustrados, mas se seguirmos a vontade do Espírito Santo de Deus, certamente nós obteremos êxitos no reino espiritual. E claro e evidente que quando falamos êxito no reino espiritual, não significa dizer que não seremos perseguidos, que não seremos difamados, que não seremos de alguma forma
combatidos. Não, de forma alguma. A direção de Deus, ela mesmo estando debaixo da direção de Deus, né, obedecendo o princípio da obediência, certamente seremos perseguidos, mas, todavia, né, nós estaremos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E se formos dirigidos pelo Espírito Santo, ele se responsabiliza. Então, que tenhamos em mente, ao fazermos a obra de Deus, que precisamos ser direcionados, dirigidos exclusivamente por Deus. Aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Né? Então, Deus se utiliza dos meios para falar com os seus instrumentos, para os mesmos fazerem a sua obra, né? De acordo com a sua soberana direção. Deus se revela a Paulo através de um varão macedônio. Vem para cá, nós precisamos da ajuda de vocês. Deus é didático, de todas as formas para nos fazer entender o que Ele está querendo de nós. E os irmãos, os missionários, eles ouviram a voz do Senhor e a obedeceram. Nós precisamos sempre obedecer a voz do Senhor. Às vezes é difícil, mas precisamos obedecer. Continuando, meus amados irmãos, o segundo subtópico do primeiro ponto diz: fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual a participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça. Meus queridos irmãos, essa personagem bíblica, Lídia, foi mais uma alcançada pela obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo e seus companheiros. A palavra diz que essa mulher oriunda de Tiatira, ela não era praticante do judaísmo, ela não havia se convertido ao judaísmo, todavia servia ao Deus de Israel. Em João 8,47, a palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve as suas palavras. Essa mulher, embora ainda não convertida, mas ela era de Deus, porque ela abriu seu coração para ouvir a mensagem que o apóstolo Paulo tinha mensagem de Deus para ela. Ela ouviu, abriu seu coração. A Bíblia, ela diz que Deus abriu seu coração para aceitar essa palavra maravilhosa. Irmãos? Então, ainda sobre essa mulher, ela era como o texto deixa explícito, era uma mulher vendedora de púrpura, oriunda de Tiatira, região atualmente na Turquia. Era uma mulher que tinha uma vida financeira estável e temia a Deus. Não era uma pessoa que era direcionada pelo materialismo, mas pelo materialismo. Apesar de ter boas condições, ela temia ao Senhor. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça. Então, todos aqueles que se deixam conduzir por Deus, por sua palavra, é alcançado
por essa graça. A graça está disponível a todos, mas somente se apropriarão dessa graça aqueles que, por intermédio da fé, abrirem seus corações para... Então, foi o que aconteceu. Mais uma vez, Deus direcionando os seus servos para plantar a semente no coração daqueles que estavam com os seus corações abertos para essa boa palavra. O terceiro subtópico do primeiro ponto diz: a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Então veja que a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo, ela não faz distinção de gênero. Mulher, homens, todos essas pessoas têm o direito, têm o direito de entregar suas vidas a Cristo, e se apropriar dessa graça maravilhosa. Então, essas mulheres reunidas à beira do rio, ali em um ambiente simples, o Evangelho produziu frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Às vezes, nós queremos nos deixar enganar de que o Senhor, ele só opera em grandes movimentos, em grandes reuniões, mas o Senhor, ele opera tanto em pequenos grupos como em grandes grupos, Se abrirem os corações, se deixarem essa palavra maravilhosa, adentrar nos seus corações e com o auxílio do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, crerem por meio da fé que Jesus é o Salvador, certamente essa salvação se perfazerá na vida de todos quantos deixarem ela entrar nos seus corações. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela onde o Espírito abre corações. O reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o Evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa que veremos no próximo tópico. Então, quem está a serviço do reino, quem está trabalhando com essa missão de transmitir o Evangelho de salvação, certamente em alguns lugares será aceito, em alguns lugares serão bem recebidos, serão bem recepcionados, mas também terão oposições. É o que o comentarista deixa para o próximo ponto, que é o segundo ponto, que diz a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. O primeiro subtópico do segundo ponto diz a expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. A semelhança dos demônios que reconheceram Jesus, perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do Evangelho sobre as trevas. A reflexão que fica nesse primeiro subtópico do segundo ponto é: estamos preparados para confrontar, para enfrentar as trevas com autoridade? Para isso, nós precisamos estar direcionados, em primeiro lugar, direcionados pelo Espírito Santo. E se estivermos direcionados pelo Espírito Santo, certamente, quando essas situações surgirem diante de nós, nós estaremos preparados e com autoridade para repreender, para expulsar. Marcos 16 e 17, o próprio Jesus, ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Então, independente de
qual demônio for. Falo assim por causa do que vemos por aí. Quem está direcionado pelo Espírito Santo vai ter autoridade para repreender em nome de Jesus. No segundo subtópico do segundo ponto diz a reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para os seus senhores, que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades sob falsas acusações de perturbação da ordem pública. Os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Então, aqui, essa jovem que era possessa por um espírito que a dava, esse privilégio, entre aspas, de adivinhar, sobre as pessoas, ao ser expulso esse demônio, as pessoas que utilizavam disso, da jovem que adivinhava, elas ficaram revoltadas com os missionários, com o apóstolo Paulo, por terem expulsados, Paulo e Silas, os arrastando, os prendendo, os arrastando e levando para autoridades. Então, muitas das vezes, nós, como crentes na pessoa do Senhor, precisamos nos posicionar, independente daquilo ser aceito, daquilo ser legal, diante da sociedade ou não. Se Deus nos deu a oportunidade de se posicionar para fazermos a sua obra e operarmos, por meio de Jesus Cristo, pelo poder e pela autoridade de Jesus, operarmos esses prodígios e maravilhas, certamente, por causa disso, seremos perseguidos, poderemos ser perseguidos, e nós precisamos continuar confiando no Senhor. A sequência diz que eles foram lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça, não à ordem social. Então, um povo se utilizava de uma jovem que era possessa pelo demônio para o seu bem financeiro, econômico. E quando, pela autoridade de Deus, o apóstolo Paulo expulsa aquele demônio, consequentemente, essa renda financeira, ela foi tirada deles, e, muito embora o que estava acontecendo por causa de demônios, as pessoas, elas ficaram revoltadas com o apóstolo Paulo. Mas quem está sob a direção e pela autoridade de Deus não se intimida com isso, pelo contrário, ele tem que se posicionar, a igreja tem que se posicionar. Nós precisamos se posicionar, independente se aquilo para a sociedade é legal. No caso aqui, ela era legal para eles, mas o apóstolo Paulo, pelo discernimento do Espírito Santo, pela autoridade do Senhor, expulsou, e as consequências vieram, mas eles estavam segurados no Senhor. Terceiro subtópico do segundo ponto, a falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal. O devido processo legal é o rito processual, o que tem que acontecer. Primeiro, a denúncia. Segundo, a dilação probatória, que é a apresentação de provas. Eles cometeram isso, A defesa propriamente dita deles, olha, a gente não fez isso, ou fez, ou a forma que nós fizemos foi desse jeito, mostrando a verdade. Não foi dado a eles esse direito, simplesmente eles foram presos. Então, esse direito foi violado. Se eles eram cidadãos romanos, o episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça de Deus. Nós precisamos, quem está sob a direção do Senhor, precisa confiar. Independente das circunstâncias, precisa confiar. Porque muitas das vezes aquilo que está acontecendo é justamente para essa manifestação da glória do Senhor. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida.
E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, né? Deus, ele muda as coisas. Deus, ele muda o cenário. Por mais que aos nossos olhos materiais seja o final da linha, o Senhor, ele manifesta a sua glória, né? Seguindo aqui o roteiro da própria revista, irmãos, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo e Silas, eles gozavam, né, de alguns privilégios por serem cidadãos romanos, como está em Atos 16, do versículo 35 ao 37. Eles eram cidadãos romanos e gozavam de alguns privilégios. Tanto é que os magistrados, eles posteriormente, né, ao milagre, tentaram soltá-los por saberem que estavam incorrendo em erro. Né? Então, nós continuando aqui para o terceiro ponto, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Primeiro subtópico, açoitados e presos por causa do evangelho. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos, perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere anterior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Então, eles estavam a serviço do Senhor, direcionados pelo Senhor ao lugar que o Senhor escolhera para eles, e assim mesmo eles foram perseguidos, eles foram presos e foram colocados num cárcere onde não havia nem luz sequer. Daí você veja que ser chamado, fazer a obra de Deus, não significa dizer que não passaremos por dificuldade, mesmo estando sob a direção do Espírito Santo, sob obediência, praticando a obediência ao que Deus determinou para que fizéssemos. Nós não estaremos livres de passarmos por dificuldades. Todavia, aquele que tem a sua fé, a sua convicção no que Deus ou no chamado de Deus para a sua vida, certamente ele vai continuar confiando, né? E certamente quem confia no Senhor, apesar das dificuldades, das circunstâncias, sabe que o Senhor, ele vai providenciar um escape, ele vai dar vitória e o nome dele será glorificado por aquele motivo, né? Segundo subtópico do terceiro ponto, louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos, imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor nascido em meio à dor revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Romanos 8:28, a palavra de Deus diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo contribui. Se estamos na direção de Deus, sob a sua orientação, certamente, independente das circunstâncias, nós sabemos que nós seremos vitoriosos porque o Senhor, ele nos garante vitória. Terceiro subtópico do terceiro ponto, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo, profundamente impactado
perguntou: que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com a família e recebeu-os com alegria. Onde o Evangelho entra, vidas e lares são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar os outros. O que nós percebemos aqui, irmãos, meus queridos irmãos, é que o Senhor, Ele transforma a nossa dor em alegria. O que nós precisamos é obedecer. A lição trata sobre esse princípio da obediência. Primeiro, sermos sensíveis a Ele, para ouvirmos a sua voz, para sabermos o que Ele quer que façamos. Segundo, obedecer essa voz, obedecer esse direcionamento do Senhor. E depois é confiar, fazer a obra e confiar que independente do que venha acontecer, Deus vai dar meio de escapes, Deus vai providenciar o que é necessário. Passaremos sim por dificuldades, por lutas, e isso é bíblico, mas em meio a tudo isso, nós continuamos adorando, porque o adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade, ele não adora por causa de ventos bons, por causa da bonância, por causa de estar bem, não. Independente das circunstâncias, ele continua adorando, né? Independente das circunstâncias, o verdadeiro adorador, ele vai continuar adorando, né? Eu lembro-me em 1 Samuel, quando um espírito mau se aproximava de Saul e o perturbava, Davi tocava a harpa e Saul era aliviado por causa da adoração de Davi por meio de um instrumento, né? Então, você vê que onde o verdadeiro adorador está, coisas acontecem, porque o verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz lá em João que o Senhor, ele busca, né, verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? 1 Samuel 16, 23, tem a história de Davi e Saul, onde Davi tocava a harpa e aquele espírito mau que perturbava, Saul se retirava e ele se sentia aliviado. Em João 4, 23, do 23 ao 24, de Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Nós precisamos compreender que independente das circunstâncias, precisamos adorar. Se estamos na bênção, adoramos. Se estamos na prova, adoramos. Se estamos no deserto, nós precisamos adorar. Podemos estar na bonança, estamos adorando. Se estamos na prova, no deserto, estamos adorando. Podemos estar no palácio, vamos adorar do mesmo jeito. Estamos no calabouço, vamos continuar adorando do mesmo jeito. E o verdadeiro adorador, ele tem experiências profundas com o Senhor, porque existe uma máxima na vida dele, é confiar inteiramente no Senhor. Essa confiança se dá por causa da obediência dele ao Senhor, né? Quem está sob a obediência, ou obedecendo ao Senhor, certamente a sua confiança, ela é acrescida, é aumentada, porque se estamos obedecendo à voz do Senhor, certamente tudo que vier contra nós, seja oposição, seja bonança, né? Isso é indiferente. O verdadeiro adorador, ele vai continuar adorando, porque ele está obedecendo ao Senhor, ele sabe em quem está segurado, e por isso, qualquer coisa que acontecer, ele vai continuar na presença do Senhor. Concluindo essa lição, eu convido a você a trazer uma reflexão, né? Pedido aos seus alunos, né? Tenha uma conversa com seus alunos, né? Pergunte a eles se eles são capazes de adorar diante das lutas, né? E a segunda, se eles sabem ouvir um não de Deus diante
daquilo que eles querem fazer, mas o Senhor diz não. Eu quero algo e o Senhor diz não. Obedecer. Então, você é capaz de adorar o Senhor diante das provações, das lutas, e você é capaz de obedecer ao Senhor diante daquilo que você quer quando o Senhor diz não para isso? Então, faça essas perguntas aos seus alunos e que possamos compreender que precisamos estar direcionados pelo Senhor e fazermos sempre a sua vontade. Conclusão: após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina. Precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições, guiados pelo Espírito Santo. Os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Dito isso, meus irmãos, eu me despeço de vocês com a paz do Senhor, desejando uma boa noite e até a próxima quarta, onde estaremos estudando a 5ª lição. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Então, mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se ainda não me acompanha no Instagram, @miqueiascorreia. Deixa seu like aí, deixa o seu comentário, fale aí o que nós precisamos melhorar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.